Tranquilo. Gente, para quem está nos acompanhando, olha, agora são 4 horas da tarde, 4 horas e 4 minutos. Jacques Wagner ainda deve uma explicação a quem de direito, não só o eleitor baiano, que deu a ele o atual mandato de senador, mas também 2 mandatos consecutivos de governador do estado, mas também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sarza, a situação está azeda no Palácio do Planalto. O fato de Jacques Wagner ter sido perguntado diversas vezes ao longo dos últimos meses, desde que o caso Master explodiu, ainda no final do ano passado, se havia algo com o qual ele deveria se preocupar, ele disse nada. Nunca, não há nada com que se preocupar, estou tranquilo. E agora aparecem pessoas da família do Jacques Wagner, dizendo que os boletos vencem amanhã e cobrando valores de pessoas ligadas ao Master. Isso sem falar nas negociações travadas pelo próprio senador, né, do próprio aparelho de celular, com o sócio de Vorcaro da época, né, a respeito de um registro de um imóvel milionário, 2,5 milhões de reais na Bahia, tá? Então, assim, o constrangimento é enorme. Se você me pedir, Sarzão, uma análise pessoal a respeito do trabalho desempenhado pelo senador Jacques Wagner como líder do governo, tenho para mim, né, olhando os resultados e o custo de várias decisões, né, que o senador deixou a desejar em momentos chave, seja quando deu um grande abraço no Davi Alcolumbre, que havia rompido com ele depois de uma derrota vexatória, que não foi de Messias, mas foi do próprio presidente Lula, histórica, né, uma derrota histórica do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, seja quando fez um acordo que viabilizou a aprovação do projeto da dosimetria contra orientação expressa do Palácio do Planalto. Então, antecipando um pouquinho que talvez a gente desdobre depois, eu já encerrando por aqui, uma ala numerosa do Palácio do Planalto, auxiliares de primeira grandeza do presidente da República, estou me referindo a ministros de Estado, defendem que Jacques Wagner não tem mais condição de permanecer como líder do governo no Senado e que, seja para poupar o presidente ou por lealdade às próprias palavras, ou ele sai ou Lula deverá retirá-lo. O presidente da República chegou às 5 da manhã de hoje do G7 na França, até a hora que eu estava ainda em trânsito, né? Ele não havia sentado para despachar. O Palácio do Planalto ainda vive um compasso de espera, mas não é uma solução ou um desfecho que tenda a tardar, Sarza, porque há uma consciência de que, neste caso, quanto mais rápido a linha de corte foi estabelecida, melhor. É verdade, Couto. E eu lembro que você disse aqui há alguns meses que o Jacques Wagner tinha que ser retirado da liderança do governo, e não era pelo caso Master, mas pelo comportamento dele em algumas votações no Congresso. Nosso ouvinte, o nosso amigo de rede social, a manchete do UOL agora informa, olha só, em valores globais, tá? Até o momento a Polícia Federal apreendeu 66 mil dólares, 6 vezes 5, 30, então a bagatela de quase 370 mil reais e 39 mil euros. Euros você multiplica aí no mínimo 3 por 6, né? Então são quase 700 mil reais em dinheiro vivo, né? Isso falando só de dinheiro vivo, sem contar relógios, joias. O Jacques em outras operações já se notabilizou por ter um gosto bastante peculiar e refinado para relógios, por exemplo, e outros adereços, assim como bebidas caríssimas alcoólicas. Bom, então, para atualizar é isso. Qual é o ambiente? Não tem ambiente. Quando eu consegui fechar uma apuração falando com ministros plural, era por volta de 11 da manhã, Sarza, eles já diziam que não tinha condição de manter, tem que cortar e tem que fazer logo. Um dos ministros me falou, Daniela, o presidente da República sentou para dar uma entrevista para você no começo desse ano, Sarza, amigo, você vai lembrar. Verdade. Me ajudou muito, inclusive, a divulgar, no qual ele disse, Daniela, eu chamei o meu filho e falei, só você sabe o que você fez, se fizer coisa errada, você vai pagar, eu não vou fazer nada. E, se ele disse isso para o filho, que é o Lulinha, vai fazer o que com o Jacques Wagner, né? Não existe algo que, como frear, vai tentar, inclusive, fazer do limão uma limonada, porque é ano de eleição. E como disse o Couto, foto de pacote de dinheiro em cima do colchão, amigo. 2026, Brasil saturado dessa história de corrupção, não tem jeito. Então, assim, não há ambiente para segurá-lo, seja pelo serviço prestado até aqui como líder do Senado, de novo, fez um acordo que viabilizou a dosimetria, ou seja, redução de pena para quem planejou assassinar o presidente da República que o nomeou, e do qual, como o
o Couto disse, ele é amigo há décadas. Né? Então ele diz que assume a responsabilidade, etc e tal. Sim, assume a responsabilidade de ter passado um pano, uma mão na cabeça, buscando ali uma derrota menos aferrada em outro projeto de interesse da Fazenda. Tudo bem, vale, né? A troca, passar um pano para quem planejou o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É disso que se trata. Mas não fosse, Sarzi, eu queria lançar aqui uma provocação para você e para o Couto, que é, para além dos serviços prestados na liderança, uma frase que eu ouvi hoje, e Maricotinha, se puder me jogar lá no telão, porque eu queria ver a reação do Couto, né? Couto foi secretário de comunicação do Lula, no governo Lula 1, certo, Couto, querido? Hoje, o Lula não tem defesa, não tem zagueiro. É impressionante. Tem um problema no ministério, o ministro quer que ele vá defendê-lo. Ninguém assume a própria responsabilidade. É como se o presidente estivesse desfrutando de 90% de aprovação, nenhum adversário à vista na eleição, e os problemas dos aliados tivessem de ser sanados por ele, bancados por ele. Não existe bancar um líder do governo num Senado que está dando pau, né? Vamos olhar a pauta da semana passada, pauta bomba. Hoje o Alcolumbre queria ter feito a sessão do Congresso, não tinha quórum, ele deu bronca, era pauta bomba de novo. Então, qual a efetividade do trabalho? Não se sabe. Qual a efetividade de ter essa pessoa do lado? Neste momento é zero. Daqui 6 meses, se provar a inocência, tá ótimo. Mas agora, para um Lula que está às portas da eleição, a serventia é zero. E no momento mais escuro da carreira do atual presidente da República, que foi quando estava preso, Lula convidou Jacques Wagner para ser ele o representante de Lula na corrida de 2018 contra Jair Messias Bolsonaro. E naquela hora, Jacques Wagner pensou no PT, que saiu em defesa dele, não, no próprio Lula, que havia escolhido, não, ele disse, presidente, eu preciso ser eleito, concorrerei a senador. Quem foi para o sacrifício? Fernando Haddad. Então é um pouco de histórico aí para ver agora qual é o tamanho do sacrifício que estão, talvez, os aliados de Wagner achando que Lula terá de fazer ou teria de fazer por essa amizade que, coloco aqui numa linha temporal rápida, já rendeu mais barulho do que, talvez, louros ao presidente da República. E a